Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Silvana, professora de língua portuguesa. Estou aqui hoje para juntos estudarmos um pouco mais de um gênero textual bem conhecido, bem criativo, bem cheio de poesia, que é o poema. Mais especificamente, o poema narrativo. Hoje nós vamos entender por que essa nomenclatura, poema narrativo. Vamos lá? Com certeza, em algum momento vocês já estudaram o que é um poema, não é isso? Se vocês não estão lembrados do que seja um poema, eu vou relembrar para vocês. É um texto escrito em versos e estrofes. Normalmente tem uma linguagem recheada de poesia, de sentimentos, daquilo que remete ao belo, enfim. A poesia, ela pode apresentar rimas, sonoridade, pode também não apresentar, mas na maioria das vezes apresenta porque é um recurso que dá bastante expressividade para esse gênero. Lembre-se que o poema é o gênero textual que é sempre escrito em versos e estrofes. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês, para que a gente possa relembrar mais ainda. E poema narrativo, vocês já ouviram falar? Com certeza vocês conhecem um poema e com certeza também vocês lembram do que seja uma narrativa. A narrativa são histórias contadas, inventadas pelos autores que são repletas de encantamento, de magia, enfim, que tem como objetivo entreter o leitor. As narrativas, elas têm início, meio e fim, ou seja, situação inicial, desenvolvimento, né? Ela sempre vai ter aí um conflito, um clímax e um desfecho que é a final da história. Então, gente, acabei de explicar o que é a narrativa. Com certeza vocês se lembraram, né? Que a narrativa são histórias inventadas, né? Fruto da imaginação do autor. E são elas que encantam o nosso dia a dia. Então, toda a história que é imaginária, que ela está posta em prosa, que são texto com parágrafos, e que é fruto da imaginação, e que tem um início, um meio, um fim, ou seja, uma situação inicial, um desenvolvimento e um desfecho, são narrativas, ok? Que podem ser contos, crônicas, fábulas, todos esses textos que são frutos da imaginação do autor, nós consideramos uma narrativa. Agora que vocês lembraram que o poema é o texto escrito em versos e estrofes, na maioria das vezes com rimas e sonoridade, e que a narrativa é uma história contada, fruto da imaginação de um autor, que tem início, meio e fim, personagens, ambientes, vocês conseguem compreender o que seria o poema narrativo? Ou seja, a junção desses dois gêneros? Acredito que sim. Então, vamos reforçar mais essa ideia do que seja esse poema narrativo? Vamos lá? O poema narrativo, ele conta uma história em verso, diferente do conto, da fábula, da crônica, que ele é escrito em prosa, ou seja, em parágrafos. O poema ele é escrito em versos. Então, essa história posta em versos se transforma no poema narrativo, né? E é uma forma relativamente longa de poesia que contém todos os elementos necessários para uma história, ou seja, trama, personagens, configuração, tema, o ambiente, diálogos, né? Então, os poemas narrativos normalmente, assim como os poemas tradicionais, eles rimam. Não significa que isso seja uma obrigatoriedade. Eles podem rimar ou não, mas na maioria das vezes os autores, eles optam por esse recurso porque deixa o texto mais fluido, mais cheio de musicalidade, de encantamento, enfim. Ainda sobre o poema narrativo, só para a gente reforçar essa ideia, a poesia narrativa ela conta a história por meio de versos, né? Como eu já falei, como um romance, um conto, né? O poema narrativo ele tem enredo, ou seja, ele traz uma história aí, ele tem personagens, ele tem um cenário. Então, ele usa uma variedade de técnicas poéticas, como eu falei, que pode ser a rima, a métrica, que é a medida sempre semelhante de todos os versos, né? E
apresenta uma série de eventos, assim como uma narrativa tradicional, né? Incluindo as ações, né? E o diálogo, que é a conversa entre os personagens, ok? Aqui eu trouxe para vocês um trecho de um livro muito famoso, que é Morte e Vida Severina. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro, uma obra muito famosa de João Cabral de Melo Neto, que é um autor muito famoso, também muito renomado em nosso país. E nesse trechinho aí do livro, ele traz aí um poema, que é um poema narrativo, porque ele traz aí situações que são narradas através de versos, rimas, poesia. Vamos ver? Diz assim, ó: o meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, o que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Observaram, gente? Só na gente bater o olho, a gente vê que a estrutura desse texto não está em prosa, ou seja, não está em parágrafos. Ele está em versos, por isso consideramos um poema. Aí nós temos vários versos. Verso é cada uma dessas linhas aqui, ó, que vocês estão vendo, tá bom? Aqui eu tenho um verso, um segundo verso, mais um verso, tá vendo? E observem que todos esses versos ele tem uma forma, uma estrutura onde todos praticamente têm o mesmo tamanho, ou seja, a mesma quantidade de sílabas. Isso é o que nós chamamos de métrica, certo? Que é outra característica própria do poema. Observem que esse poema, o eu lírico, né? Ele trata aí de um personagem que conta a história dele, porque que ele tem esse nome, né? Continuando aqui, ele diz, ó: como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo de Maria de finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, o que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Então ele está narrando aí uma história, o porquê desse nome. Ele explica que existem várias outras pessoas com o mesmo nome, que é um nome famoso devido a um coronel. Enfim, ele está narrando uma história, só que ele está narrando de uma forma diferente das narrativas tradicionais. Ele está narrando através de um poema, ou seja, por meio de versos, de rimas, né? De toda uma métrica de sonoridade. Isso são as características próprias do poema. E a contação de história, a história em si, o enredo em si, os personagens, são características próprias da narrativa. Por isso o nome poema narrativo. Entenderam? Acredito que sim, hein? Ainda falando sobre esse gênero textual, gente, nós precisamos lembrar que o eu lírico, ou eu poético, ou sujeito lírico são nomenclaturas utilizadas para indicar a voz que anuncia o poema. Então, sempre que você estiver estudando o gênero poema, vocês vão observar que nas atividades aparecem muito questionamentos se referindo ao eu lírico. Quem é o eu lírico? É a voz do poema. Nas narrativas, o que é que nós temos? Os narradores, não é isso? Em textos que não são fictícios, que não são inventados, nós temos o quê? O locutor. Né? Então, no poema, nós não temos nem narrador nem locutor, nós temos o eu lírico, que é a voz que está por trás desse poema, ok? Deu para entender o que é o eu lírico? Então, o gênero poético é aquele destinado para expressar emoções, sensações, disposições psíquicas, ou seja, de pensamento, né? A vivência de um eu em um encontro com o mundo. Então, isso é uma característica muito própria do poeta, né? Ele expressar suas ideias, suas emoções, seus sentimentos, através de versos. E o interessante, gente, é sempre bom lembrar que nesse gênero textual, no poema, existe algo chamado licença poética, onde o eu lírico ele pode expressar aí todos os seus sentimentos, todas as suas emoções da forma como ele achar que pode alcançar o mundo, ou seja, ele tem toda uma licença poética para escrever de forma bem criativa, né? De forma que a gente não costuma escrever no dia a dia, no tradicional, tá bom? Por isso que esse é um poema tão encantador, né? Eu particularmente gosto muito, porque ele nos faz enxergar a vida com outros olhos, né? Porque os poemas eles são recheados de poesia e eles mexem muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, gente,
Eu espero que vocês tenham compreendido o que é um poema narrativo, né? Vocês sabem que o poema é um gênero textual onde as características próprias são versos, estrofes, rimas, métrica, eu lírico, sonoridade, né? Poesia, são características próprias do gênero textual poema. Já as narrativas são histórias inventadas, histórias com todo um enredo, ambiente, personagens. Quando nós juntamos o poema mais as narrativas, nós temos aí um poema narrativo. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido um pouquinho mais a respeito desse gênero. Fiquem com Deus e até a próxima!